Vamos conversar com a doutora Patrícia agora? Mulher bonita, tudo bem? Bem-vinda, como sempre. Eu que agradeço. Lindona. Estar aqui com vocês. Porque as dicas são muito importantes, né? E aí quando o verão chega, principalmente num calorão igual a gente vai viver no dia de hoje, né? A gente precisa redobrar os cuidados com a saúde íntima, sim. A gente tem que prestar mais atenção para isso no verão, da saúde íntima, no verão do que no inverno, é isso, doutora? Normalmente, por conta da transpiração, por conta dos hábitos, né? De ir mais à praia, à piscina, cachoeiras, enfim, a umidade com o calor, o abafamento na região íntima propicia alguma alteração de flora por conta da alteração do pH vaginal. Então é muito importante a gente ter esse controle para que não haja nenhum inconveniente no meio das férias, né? E também além dessa umidade que a gente adquire indo na piscina, indo na praia, naturalmente a gente acaba suando mais nessa região. E dependendo da roupa, imagino eu, né, que a gente está usando, isso pode agravar mais ainda essa situação, né? Por conta do abafamento, né, Rê? Então ficar muito tempo sentada hoje em dia com um trabalho home office, né? Então fica em casa no computador muito tempo sentada, acaba usando calças mais apertadas, mais quentes. Isso propicia também um atrito nessa região, o que pode fazer o favorecimento a fissuras, algumas lesões que propiciam a passagem de bactérias oportunistas também. Mas a roupa íntima fala a favor de nós termos um abafamento maior. Por isso é importante nós, mulheres, né, de qualquer idade, dormir sem calcinha, usar as calcinhas mais adequadas, mais soltas, né? Evitar os tecidos sintéticos, né? Exato. Escolher o algodão, que é sempre a melhor opção. E as mulheres que comentam, eu não consigo dormir sem calcinha, eu me sinto mais segura. Então, usa uma calcinha própria para dormir, uma calcinha mais larga, mais solta, né? E que possa deixar você mais à vontade à noite. Sim, quanto mais à vontade, melhor, né? Ou shortinho, né, de dormir. Para deixar essa região realmente mais arejada. Mais arejada. Tá. Exato. A gente tem que tomar um cuidado especial com a menstruação nessa época do ano também? Sim, porque a mulher quando menstrua, às vezes, ou no trabalho, ou nas férias, no passeio, fica muito tempo com absorvente sem trocar. Principalmente aquelas mulheres que não sangram tanto. É verdade. Então, elas esquecem de trocar o absorvente. Por menor que seja, aquela sujeirinha que saiu, você fala, ai, não compensa trocar, muitas vezes, né? Exato. Querendo economizar, de repente, aquela sujeirinha já é suficiente para trazer uma consequência ruim, né? Exato, porque troca a flora, né, tem uma alteração do pH vaginal. E também, Rê, é um meio de cultura, porque o sangue é um meio de cultura e acaba tendo aquela retenção. Quando o absorvente é interno, então acaba tendo uma expansão desse meio de cultura. E no absorvente externo, que fica ali no fundo da calcinha, tem um abafamento maior. Sim. E muitas vezes a mulher quer ficar mais confortável, achando que é melhor o absorvente que tenha cheirinho, que tenha perfume. Tá. Aí complica toda a situação. Por que fizeram isso, né? Mas as coisas que estão no mercado pra gente usar, a gente fica se perguntando por que alguém teve essa ideia se ela não é boa, né? E é interessante, porque tem até uma residente que eu gosto muito de atender com ela, quando ela passa no rodízio comigo no hospital, e ela diz assim, as mulheres não têm que cheirar flores, elas têm o cheiro natural. É lógico que não pode ser um odor fétido, um odor forte, significa que isso é indicativo problema de alguma bactéria ruim. Exato. Mas a flora normal, ela tem um odor característico. E aí a gente entra nesse assunto que eu acho interessante também, falando dos cheiros agradáveis ou não, né? Com relação a esses perfumes, né? Que muitas vezes, justamente por causa desse abafamento, desse suor excessivo, algumas mulheres acabam lançando mão desses perfumes íntimos, ou até mesmo sabonetes próprios para higiene íntima, ou esses sabonetes, um cuidado especial que a gente tem que ter também na hora de lavar a nossa roupa íntima, achando que de repente lavar demais está fazendo aí um grande bem, usando cândida, por exemplo, para tirar manchas da roupa íntima. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, doutora, por favor. Isso é o terror dos ginecologistas. Eu imagino. O próprio nome do produto já diz. É um terror, porque acaba
tirando totalmente a proteção da flora natural. E isso faz com que você não tenha a sua flora de defesa, que são os lactobacilos, que são os bacilos de Doberline, são os bacilos de defesa da vagina. E no nosso corpo, em outros órgãos, como por exemplo o intestino, nós temos a nossa flora intestinal habitual. Se você altera o pH vaginal, acaba migrando bactérias pelos próprios vasos linfáticos do intestino para dentro da vagina. E isso vai colonizar aonde não é para estar. Essas bactérias não são colonizadas, não são a moradia delas. E isso acaba trazendo os corrimentos, os ardores, acaba levando até algumas vezes a infecções urinárias, né? Então a higiene, ela é muito importante. Eu sempre oriento entre os grandes e os pequenos lábios, fazer a higiene adequada com sabonete neutro, sem perfume, de glicerina pode ser, que é o mesmo que a gente dá banho em bebezinho, para não alterar o pH da pele do bebê, para não ressecar. Tá. Então, é importante fazer essa higiene. Você falou nos bebês, eu lembrei das crianças também, das meninas, né? É importante também dar uma atenção especial para a higiene das crianças nessa época, porque muitas vezes a criança passa o dia inteiro na piscina, né? Fica com o biquíni molhado também de manhã até o final do dia. Elas podem também ter algum problema com relação a isso? Sim, se abusar? E a criança, a menina ainda tende a segurar o xixi para brincar, né? É verdade. Então eu vou, daqui a pouco eu vou, daqui a pouco eu vou. Então a mãe deve ficar atenta a esse detalhe, porque isso é importante para que ela não venha a ter não só uma vulvovaginite, que é a inflamação externa e interna, mas também com a higiene e com a criança ir ao banheiro, fazer xixi e não segurar. Beber muita água é importante. Eu ia perguntar sobre isso, hidratação, Hidratar, né? É muito importante, é fundamental. Não segurar o xixi também e a higiene. Essa tríade é muito importante. Agora, com relação às crianças, a mãe observar, acompanhar, porque tem crianças que já são pré-adolescentes ou até adolescentes, não querem mais a companhia da mãe para poder fazer a higiene. Sim. E a mãe esquece, acha que está fazendo adequado. Acha que naturalmente ela já aprendeu. E não Mas é tem assim. que orientar, né? Tem que orientar, explicar, sem tabus, sem vergonhas, né? Para poder trazer um conhecimento dessa menina que está começando a vida e que precisa de orientação adequada. Sem dúvida. Ainda falando sobre essa hidratação, que é super importante para tudo, né? No verão, principalmente, né, gente? Aí, o Jerônimo Vitor quer saber se os sucos repõem a necessidade de líquido no organismo. Então, os sucos naturais, eles têm a concentração de vitaminas, de proteínas da fruta, mas tem, lógico, um teor de água. Mas a água em si, ela é fundamental para o corpo. Então, nós não podemos deixar de nos hidratar com água também. Suco não substitui totalmente a água. Ele hidrata, mas ele não vai hidratar de acordo com a necessidade da reposição hídrica, da reposição de água que o corpo necessita. Tá certo. Mais uma pergunta para você aqui da Ana Lopomo. Fazer a higiene sempre com lenço umedecido ao invés de papel é indicado? Ana, a sua pergunta é muito oportuna, muito oportuna. A higiene, ela deve ser feita com o lenço umedecido ou o papel higiênico, mas desde que não haja perfume, nem no papel e nem no lenço umedecido. Então, é importante você fazer higiene também com lenço umedecido, já que você acha mais oportuno, que não tenha nem hidratante e nem perfume. Se você pegar no lenço umedecido e tiver assim, muito liguento, né? Muito macio, como se fosse um creme, tem hidratante. Porque é melhor o que tem mais água. Ah, tá bom. Bom, de preferência aqueles de recém-nascido mesmo, Exato, né?
que são os que não têm cheiro, são os menos agressivos, sim, né? E aí faz a higiene adequada e depois tomar banho. Uma outra coisa importante aqui, Rê, que é importante ressaltar, não ficar lavando toda hora a parte externa, nem fazendo duchas internas para não tirar a proteção. É lavar com sabonete neutro, secar com toalha felpuda, usar o lenço umedecido que tenha água sem cheiro, sem hidratante e depois secar de novo, só. Não precisa ficar lavando para higienizar toda hora, que a gente também tira a proteção. Tá certo, até porque no verão tem gente que costuma tomar seus 2, 3 banhos por dia, né? E todas as vezes acaba usando o sabonete, tirando proteção da pele, do corpo todo, inclusive da região íntima, né? Exato. Então sabonete uma vez só? Não, depois o restante vezes, com mas água? sempre com bastante água. Uma vez só na hora de higienizar. Isso. Tá, mas sempre com sabonete neutro. E depois enxaguar bem com água corrente. Tá bom. Doutora, obrigada mais uma vez. Sempre com as ótimas ideias para a gente cuidar direitinho da nossa saúde, né? Sempre conversas necessárias. Ano, né? Verdade. Acho que a gente não se vê mais uma vez esse ano. Então, Feliz Natal para você e para sua família, também. Viu? Obrigada por essa parceria preciosa. Né? A gente vai se falar com toda certeza. @DRA.Patrícia_Gonçalves. @DRA.Patrícia_Gonçalves para você começar a seguir essa querida no Instagram também. Um beijo, minha linda. Fica com Deus, viu? Deus abençoe você e sua família. Amém. Obrigada. Um beijo.